Podcast Rural. Aqui no Podcast Rural a gente hoje está falando sobre segurança de barragens e a prosa é com a presidente da Irriganor, Rovena Petrol. Dona Rovena, a senhora falou sobre o vertedouro no barramento. O que é um vertedouro, para quem está estranhando essa palavra? Vertedouro é a saída da água do barramento. Atualmente, os barramentos que são construídos agora, novos, eles precisam ter um vertedouro de fundo, a fim de que, se em algum momento você precisar esvaziar toda a barragem, você tenha condição. Então, normalmente é um registro, uma canalização com um registro que você tenha a condição de abrir ou fechar. Normalmente, essas estruturas elas não são usadas para saída de água de volume excessivo de chuvas. Para tal, você tem que fazer uma saída lateral. Né? Então, aí a engenharia vai calcular o tamanho dessa saída justamente para que você possa, em caso de chuvas pesadas, quando a barragem está muito cheia, você tenha condição de liberar essa água sem o prejuízo da estrutura do barramento. Entendi. Mas isso aí, essa parte de cálculo é já para pessoas da área de engenharia. Tá. Vamos pensar assim num curso d'água, pegar o Rio Santa Isabel. Aí decide-se construir, ou já tem algumas lá, e aí a gente vai ter uma quantidade dentro daquele curso de 4 barragens. Cada uma com seu tamanho diferente, enfim, é claro. Existe um órgão ou alguma forma de que as pessoas responsáveis por essas barragens tenham que estar em comunicação um com o outro caso aconteça de um deles precisar, no caso aqui está mais acima, que é a jusante, não é isso? Isso. Ele está mais acima no curso d'água, ele tem que abrir um volume maior de água, consequentemente vai encher a segunda, a terceira, a quarta. Então, para que não haja um rompimento em cadeia, né, um risco de rompimento, tem alguma lei, alguma norma que faz essa comunicação entre eles? Francis, eu não saberia lhe dizer em termos de norma. Essa pergunta eu vou ficar devendo para você. O que se sabe é o seguinte: hoje as atuais barragens de regularização de vazão, que são, por exemplo, você pode construir uma barragem lá na cabeceira do Santa Isabel só para dar segurança hídrica para a cidade. Essa barragem é uma barragem que ela vai ser usada a cada 5 anos ou 10 anos, se faltar água, se naquele ano não armazenou a água que chega, então você vai abrir a comporta para poder, lá embaixo, alguns quilômetros abaixo, a Copasa ter água para poder abastecer a cidade. Diferentes são as barragens de irrigação. As barragens de irrigação, elas também precisam de uma vazão residual. Mas a vazão residual é obrigatória, a Q710, que é o menor volume que passa naquele trecho nos últimos 10 anos. Então, a vazão residual ela é uma quantidade bem menor do que a vazão normal do rio. O que se faz na prática? Na prática, a maioria dos locais onde existem barragens em veios de água, o pessoal já está em comissões gestoras locais. Então, a gente tem essa comunicação, tem os grupos, e esse pessoal avisa, olha, vou precisar daqui a 2 dias abrir a minha barragem. Assim tem sido feito na maioria das... Então, a gente não espera a barragem chegar no nível máximo para começar a liberar a água, porque senão é justamente isso que você falou. Todo mundo vai abrir do mesmo jeito, o último lá atrás vai ter a propriedade dele inundada. É uma coisa interessante que eu tive a oportunidade de ver no Fórum Mundial de Águas, em 2019, no estande da China, eles tinham uma simulação de como funcionava lá. Eles têm uma região onde chove bastante, eles têm barramentos em cadeia. E hoje eles já têm os estudos e os simuladores que, se estiver chovendo muito lá na cabeceira, o quanto eles têm que largar de água para que os próximos barramentos possam
amortecer aquela quantidade de água Entendi. grande. Então, isso, nós nas nossas bacias ainda precisamos evoluir para ter essa comunicação entre nós e essa gestão nas comissões gestoras locais que administram aquele trecho da bacia. A responsabilidade nesse caso seria do CBH local ou do IGAM, que é o órgão aqui de Minas Gerais que cuida de toda a questão hídrica? O IGAM, ele hoje está transferindo a responsabilidade para os usuários, justamente para que eles tenham mais responsabilidade, mas que também tenham mais liberdade para o uso de água. Entendi. Nós gostaríamos muito que o IGAM nos desse a liberdade para que a gente pudesse cumprir somente a Q710 no final da bacia e usar a água como melhor conviesse. Porque, por exemplo, hoje, se você tem um barramento, você tem os dias que você pode usar a água e os meses que você pode usar a água. Então, assim, isso é uma coisa, no nosso entendimento, contraproducente, e a Irriganor, inclusive, está lutando para mudar essa norma. Se você está cumprindo a vazão residual do seu barramento, por que você tem que ligar o seu pivô dia sim ou dia não, ou em tal mês você não pode usar? Porque quem melhor para administrar a água do que quem está localmente lá? Sim. Se você está entregando a água para o vizinho, nosso entendimento é que, de repente, esse ano foi um ano muito bom de chuva. Eu vou plantar uma área de sequeiro e vou fazer uma irrigação de suplemento com um hidrorol, por exemplo. Isso hoje você não pode fazer, porque você não tem outorga para uso de água daquele hidrorol. E em áreas de conflito, a mudança de outorga é muito grande. Mas nós entendemos que, se você está cumprindo a Q710, você deveria ter a liberdade de usar a água da sua barragem como bem entende. Sim, porque não vai afetar os outros produtores ou proprietários rurais que utilizam aquela água, os outros usuários abaixo dele naquele curso d'água, né? Exatamente. Entendi. E existem algumas barragens que elas não enchem todo ano. Existem barragens de água de chuva, que até existe uma polêmica muito grande hoje, se barragens de água de chuva que não tem um veio contínuo de água, se o proprietário precisa de outorga ou não. Até existe, assim, algumas pessoas dentro do IGAM falam que não precisa outorga. Agora, outros técnicos do IGAM já exigem outorga. Então, esse conceito ele precisa ser pacificado para que a gente tenha mais segurança jurídica. Lembrando aqui para a nossa audiência que a gente está falando a nível Minas Gerais, porque aqui cada estado tem a sua legislação que cuida da questão hídrica do estado. Então, eu estou falando isso porque a gente tem audiência, inclusive, fora do Brasil, né, dona Rovena? Com certeza. Falamos ontem aqui, né, Sandro? De Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, que acompanha a gente. Sobre a questão do dimensionamento, dona Rovena, o período ideal para que aquele técnico possa estabelecer quais são as medidas, vou usar esse termo mais simples, para a construção dessa barragem, todas as medidas, é o volume de água que passa pelo curso d'água no período da cheia, né? Por exemplo, a pessoa tem um lugar de calha na sua propriedade, ele quer construir um barramento, ele primeiro precisa consultar um profissional para ver qual é o volume de água que ele vai conseguir armazenar. Porque, eu vou botar um pivô de 100 hectares, só que aquela calha, aquela barragem não vai suportar um pivô tão grande. Então, você tem que ter esse dimensionamento. Quanta água eu vou utilizar por hectare para fazer 2 safras, que é o que a maioria das pessoas fazem hoje. Hoje a terceira safra está bem em desuso aqui na nossa região. Então, 2 safras boas, cheias. Então, você tem que dimensionar aquela barragem, se você tem uma declividade no seu terreno, que possa e isso você tem que consultar também o IGAM, porque às vezes a pessoa acha
que eu tenho um riacho que corre na minha propriedade, só que aquela bacia já é uma bacia de conflito. Então, esse conhecimento de eu posso construir a barragem aqui, ele precisa de uma pessoa analisando caso a caso, e nesse caso os profissionais são os da área ambiental, que vão fazer essa análise. Dona Rovena, se por um acaso um produtor está ouvindo a gente e falou assim, ixi, o negócio aqui está complicado, porque eu já comecei a fazer a barragem. Não tem autorização, ninguém está aqui técnico. O que hoje esse produtor precisa fazer? Fechar ou chamar uma equipe técnica para dar uma verificada e verificar se realmente dá para prosseguir ou se tem que parar com aquela obra? A minha sugestão é que ele busque a regularização ambiental. Porque hoje em dia o Cadastro Ambiental Rural, ou CAR, ele está sendo analisado. Então está se passando um pente fino nas propriedades. E esse pente fino vai chegar primeiro nos produtores maiores, mas também vai chegar nos pequenos produtores. Então o caminho é buscar regularização. Se você fez alguma coisa irregular, não é impossível você regularizar. A não ser que você tenha feito barragem em vereda. Essa não é regularizável. O ideal, então, seria procurar uma consultoria que é o que está mais próximo desse produtor. Exatamente. Tá, estou entendendo. Dona Rovena, a barragem ela serve, então, para amortecer o fluxo da chuva, como a senhora explicou, a manutenção da vazão residual na época de seca, né? Ele pode, então, acumular água e depois essa água, se ele não ficar reservada, se ela não ficar reservada ali naquela propriedade, ela vai chegar lá no mar ou em uma outra barragem que está em outro município, talvez. Não é isso? Com certeza. Toda a água que a gente puder segurar no curso d'água é importantíssima, porque se nós olharmos lá atrás, vamos olhar quando o projeto Entre Ribeiro foi instalado. Os primeiros produtores quebraram, porque pela instabilidade do nosso regime climático, antes da irrigação, o Entre Ribeiro não era viável. Depois que se instalou a irrigação, o Entre Ribeiro passou a ser uma potência. E para que a gente possa irrigar, a gente tem que reservar água. Entendi. Nós estamos numa região em que chove meio ano e meio ano não chove. Quem não reserva água, ele vai ficar sem. E veja quanta riqueza, prosperidade, empregos, tributos é gerado com a agricultura irrigada. Sem dizer que se uma região como essa do Entre Ribeiros, que a gente está usando como exemplo aqui, antes da irrigação produzia quase nada, agora produz muito. E com todas as tecnologias de cultivares, no caso, por exemplo, lá naquela região ainda está se trabalhando a construção da rodovia, pavimentação asfáltica, ou seja, se não tem buraco, o produtor pode, por exemplo, ir para a fruticultura, que não é possível transportar numa estrada de terra que tem muito buraco e vai estragar aquela carga. Consequentemente, a gente vai ter uma maior oferta de alimento no mercado. Consequentemente, o preço desse alimento na mesa do brasileiro e até de outros países, nós vamos ter um produto de excelente qualidade e com preço menor do que o que a gente tem hoje. Nós fomos procurados na Agro Brasília de 2023 pelo pessoal lá de Brasília, que queria implantar na nossa região a rota da fruticultura para a produção de morango e mirtilo, porque o mundo quer. Então, assim, veja a oportunidade que a gente tem na nossa região, onde nós temos uma quantidade de assentados grandes, com pequenas propriedades, que hoje tiram leite, né, não desmerecendo a atividade, mas é uma atividade muito sofrida e com baixa rentabilidade, né, agradecendo aqui o papel que a cooperativa faz de buscar esse leite em todas as propriedades, mas imagina se aquele produtor que entrega 200 litros, se ele tem a esposa e a filha que poderiam ter uma estufa com 1.000 metros de morango. Sim. Com 1.000 metros de morango, ele vai faturar muito mais do que com leite. E assim, a gente está querendo construir essa ideia da rota de fruticultura, porque o mundo demanda
frutas vermelhas. Entendi. E não tem que chega para exportação. Olha Então, só. são aí oportunidades, e a pequena propriedade, logicamente, produzir frutas tem que ter água e tem que ter reserva de água. Tá, para a gente ainda encerrar esse bloco e ir para o próximo, as leis de Minas Gerais, elas são justas com relação à questão de construção de barramentos? Não, basicamente, assim, o grande problema hoje que a gente enfrenta com autorizações de construção de barramentos é a visão do ente, do órgão, do servidor, de que onde tem buriti é vereda. Tá? Então, tecnicamente, se a gente olha os livros de doutores na área, é aquela situação que eu falei. Nem sempre onde tem buriti é vereda. É só vereda quando não tem árvores entremeadas com os buritis. E nestes locais é plausível a construção. Mas nós temos alguns produtores rurais que tiveram, mesmo tendo um laudo de engenheiros de que aquele local não era vereda, né, tiveram o processo indeferido. E recentemente nós tivemos um caso que foi inclusive para votação do Copan. Os colegiados do Copan votaram a favor da construção do barramento e a Secretaria de Meio Ambiente, através de uma canetada, não permitiu a construção desse barramento. Precisa então da Assembleia de Minas começar a avaliar isso de uma forma mais técnica, realizar mais audiências, ouvir mais especialistas na área, para poder realmente entender o processo e aí eles fazerem a lei da forma como ela vai beneficiar, não é o produtor rural. Vai beneficiar sim o produtor rural, mas vai beneficiar a sociedade brasileira com relação a essa riqueza, a essa segurança alimentar que a gente está falando aqui. Esse caso foi, inclusive, um caso muito emblemático, né? A Irriganor, ela se envolveu pessoalmente, porque você vê que o Copan ele é formado por colegiados. Então, o empreendedor que tem o seu processo indeferido junto à Sopran, ele tem o direito de levar ao Copan para que aqueles colegiados decidam se aquele empreendimento é bom para aquela comunidade ou não. E nesse caso em questão, os conselheiros do Copan conheciam já a região, né? Por exemplo, era o chefe da Polícia Ambiental e outras pessoas desse calibre que são os conselheiros do Copan. Essas pessoas todas têm competência. Então, os conselheiros do Copan, eles aprovaram aquele empreendimento depois do órgão ter indeferido, justamente por essa questão de achar que onde tem buritis é vereda, e não era solo vermelho, era onde tem aquela calha. Então, assim, a gente precisa avançar, sim, longe da Irriganor querer mudar a lei de barragens em veredas. Não. Barramentos em veredas, eles não são produtivos. Veredas são um ecossistema que precisa ser protegido. Entendi. Mas onde a lei nos permite, sim, a gente luta muito pela reservação de água, porque é aquilo que vai dar riqueza para o produtor, para o país, geração de empregos, tributos, e vai fazer o Brasil crescer como um todo. Com certeza. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro,
Você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse: pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse: a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente, ele afirma: eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.